Na aula passada a gente viu alguns conceitos que envolvem a parte de contabilidade, conceitos que vão desde o que é a contabilidade, né, e para que ela serve. Então, a gente viu a importância da contabilidade, que a contabilidade é uma forma pela qual a empresa se revela a terceiros, inclusive ao seu proprietário. Por que a gente precisa entender de contabilidade? Nós precisamos entender de contabilidade para tomar decisões, para avaliar crédito, uma série de outras funções. A contabilidade é muito importante por conta disso. A abrangência dela, ela é obrigatória em todas as organizações, em todos os segmentos da economia, então é necessário ter uma contabilidade em todas as empresas, as diferentes áreas contábeis onde é atuado, então a gente tem a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, empresarial, fiscal, tributária, de custos. Cada uma, inclusive, é uma disciplina que vocês terão, direta ou indiretamente. Então, a contabilidade financeira é como eu me mostro a terceiros, a contabilidade financeira é muito utilizada aqui por caso de empresas que vão pegar recursos a bancos ou participar de licitações. Então, é como eu me mostro a terceiros, é a contabilidade que a empresa faz para atender obrigações fiscais e legais. E, claro, as grandes organizações utilizam muito isso aqui. A contabilidade gerencial empresarial. Então, a contabilidade gerencial é aquela que garante o atendimento às necessidades específicas das informações dos gestores, e a contabilidade fiscal e atende o fisco, todas as agências tributárias do nosso país. Contabilidade de custos, então a responsável pelo cálculo dos custos dos bens, auxilia aí na formação correta do preço de venda dos produtos, controle de estoques, dentre outras coisas. Então a gente viu a evolução da contabilidade, a parte legal dela, então hoje nós temos aqui, ela está muito ligada ao Conselho Federal de Contabilidade e os respectivos conselhos regionais, a lei das SAs, a nova lei 11.638 de 2007, e os comitês de pronunciamentos contábeis. E os princípios fundamentais de contabilidade. Então, a gente até discutiu sobre alguns deles, entidade, princípio da oportunidade, da prudência, dentre outros. Então, a gente viu que a contabilidade tem vários usuários, tanto internos como externos. Os sócios e os administradores, gestores, são os principais usuários internos. Externos, a gente viu que tem bastante, investidores, bancos, fornecedores, concorrentes, entre outros. Então, vimos as funções da contabilidade, que é registrar, acumular, resumir, registrar fatos de natureza econômico-financeira, através do que? Do método das partidas dobradas, em contas de fontes e uso, então de ativos e passivos, e isso tudo se resume e é demonstrado dentro dos demonstrativos financeiros. Então, a gente viu que tem N demonstrativos financeiros, principalmente nas grandes organizações. Então, a contabilidade é uma ciência social, ela coleta, classifica, agrupa, resume, interpreta dados. Então, coleta dados, classifica e agrupa em livros contábeis, resume em demonstrações contábeis e relatórios, e interpreta isso aí para tomar decisão. Então, a gente viu várias técnicas que vão da escrituração, demonstrações contábeis, elaboração propriamente dita, auditoria interna e externa, análise de demonstrativos financeiros. Vimos conceitos de patrimônio, de bens e direitos, né? Obrigações, até mesmo um exemplo didático, só para ficar claro para vocês, né, do que era patrimônio líquido. Tá? Faz uma confusão em relação a patrimônio e patrimônio líquido. Patrimônio é bens e direitos, patrimônio líquido aqui é a razão a diferença entre bens e direitos menos obrigações. E paramos justamente aqui, fizemos um exercício no Kahoot sobre esses conceitos, e hoje vamos falar sobre escrituração e contabilização. Então, é importante a gente voltar a esse tema, porque eu acho que é um tema, sempre digo que é uma virada de chave para quem está aprendendo contabilidade. E nunca é demais você ter uma revisão sobre isso. Então, o que é um lançamento contábil? É o meio pelo qual se processa toda a escrituração. É como se registra cada evento que acontece dentro da organização. E ele é processado, né, quando a gente chama de lançamento contábil, em boa ordem, ele deve conter aqui o local e data do fato, a conta que vai a débito, a conta que vai a crédito, histórico e valor. Como é que é processado isso? Hoje,
existem sistemas robustos que fazem isso de forma automática. Claro, para fazer esse registro tem que ter aí a interferência humana, então o contador é uma pessoa-chave nesse processo. Então, o que é o lançamento contábil? Ele consiste aí num registro manual através de sistemas dos fatos contábeis das alterações do patrimônio da entidade. Ela representa a técnica contábil de fazer os registros escritos com o objetivo de extrair as informações do patrimônio. Então, aqui é o processo pelo qual você registra e automaticamente isso aqui vai fazer parte de uma demonstração final. Então, se esse lançamento for incorreto, automaticamente a tomada de decisões também tende a ser. Então, como eu já falei para vocês aqui, tem alguns requisitos, além daqueles que a gente falou lá, que são fundamentais. Uma boa escrituração, uma boa escrita contábil, ela tem que prezar aí por documentação hábil e idônea, existência de símbolos escritos que identifiquem elementos patrimoniais, então a contabilidade tem toda a sua sistemática, né? Os livros próprios para registro de fatos, a observância dos princípios contábeis e contabilidade, e utilização em métodos de linguagem próprios. Então, como eu já tinha comentado em aulas passadas, né, até no início das nossas aulas, a contabilidade é como se fosse um idioma. Então, tem vários nuances, vocês vão ver que algumas contas têm nomes parecidos, mas distintos em relação ao português propriamente dito. Então, é importante entender toda essa linguagem. E como é que é feito o registro? Então, para ser feito o registro, eu tenho que ter a tal das rúbricas contábeis, ou conta contábil. Então, o que é uma conta contábil? É uma representação gráfica que identifica os elementos patrimoniais. Então, é o rótulo que identifica cada uma das contas. Inclusive, as contas são classificadas em dois grandes grupos, que são as contas patrimoniais, são aquelas que são saldos contábeis, e as contas de resultado. Então, a gente sempre até faz uma analogia, quando estamos falando em contas patrimoniais, nós estamos falando de uma conta que é o saldo de uma determinada data. Então, é como se fosse uma fotografia do patrimônio em uma data específica. Geralmente, a data onde se encerra aquela demonstração contábil, ou por conta de ser um balancete, né, ou por conta de ser um balanço patrimonial fechado. E já o resultado, enquanto as contas patrimoniais são consideradas uma foto, ou a demonstração de resultado a gente fala que é um filme. Por quê? Porque ela resume contas que envolvem resultado do início ao final do período contábil. Início do período contábil inicia-se normalmente em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro, exceto para algumas organizações. Que tipo de empresa publica balanços diferentes dessa data? Alguém sabe? Algumas eu já até citei na aula de ontem e também na aula passada. Vamos lá. É hora de vocês participarem agora. Lembra de alguma empresa que tem encerramento de balanços diferente em 31 de dezembro? SIAS. Oi? SIAS, professor? Não. Todas as SAs encerram em 31 de dezembro, exceto algumas SAs que são diferenciadas. Tá? Nós falamos ontem, quando falamos de tributação. Então, tem uma empresa que elas são obrigadas a publicarem em junho. Sabe qual que é? As instituições financeiras. E por que as instituições financeiras são obrigadas a publicar em junho? E são obrigadas a publicar, né? Inclusive, até a gente discutiu sobre isso. Por que as instituições financeiras são obrigadas a publicar em junho? Jéssica... Porque elas têm investidores, professor? Exatamente, Alexandre. Porque tem investidores. Então, o que elas estão fazendo? Elas trabalham com os recursos da população que investe nessas empresas. E por que as instituições financeiras também são obrigadas a publicar? Na verdade, no caso, as SAs são obrigadas a publicar balanço, não necessariamente em junho, tá?
Por que eu digo assim? Porque às vezes você diz, mas o Banco Bradesco é um SA e publica em junho. Mas o fato de publicar em junho é porque ele é uma instituição financeira. Então, a instituição financeira é obrigada a publicar em junho. As SAs normalmente publicam em dezembro também. Só que elas fazem demonstrações financeiras intermediárias que não são publicadas, eu digo, em jornal ou entregues aos acionistas propriamente dito, como demonstração completa, mas elas fazem alguns relatórios para a Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta ela. Então, as SAs, elas são obrigadas a publicar por conta dos investidores. Já as instituições financeiras são obrigadas a publicar, e inclusive mais rápido que as SAs, por conta de que elas utilizam-se dos recursos dos investidores não, dos aplicadores na instituição financeira. Então, quando você deposita o dinheiro em uma instituição financeira, o que a instituição financeira faz? Ela pega esse recurso, tá, e transfere para os empréstimos. Então, elas usam isso como, vamos usar um jargão aqui de finanças, como funding, ou como recurso de fundo, para poder emprestar para terceiros. Então, por que a gente tem que estar preocupado na hora que aplica em uma instituição financeira? Porque uma instituição financeira, se não controlar muito bem a sua tesouraria e tudo mais, ela quebra. De uma certa forma, ela está gerando mais moeda. Claro que ela não... Vocês devem ter visto em economia ou em outra disciplina que envolve mercado financeiro, e essas instituições financeiras, elas não pegam todo esse dinheiro que elas tomam da população via depósito, investimento, e aplicam como um empréstimo. Por quê? Porque isso aí gera moeda. Mais moeda que bens e serviços, isso gera inflação. Então, o Banco Central que controla isso, ele pega parte disso e retém, para poder controlar o que a gente chama de meios monetários para que não gere inflação. Então, só voltando aqui para nosso conceito, então, quando a gente está falando em contas patrimoniais, eu estou falando em contas que se encerram ou saldos em determinados períodos. Já contas de resultado são contas cumulativas que acontecem desde o início ao final do período. Contas de resultado entende-se que são contas que efetivamente já aconteceram, né? E depois vocês já vão ver e viram também, talvez, em matemática, em contabilidade básica, que essas contas de resultados, elas são zeradas no final do período e são jogadas para dentro do patrimônio. E dentro do patrimônio, partes são distribuídas ou para reservas ou para os sócios. Para os sócios das SAs, via distribuição de dividendos, ou para as limitadas, que são via distribuição de resultado mesmo. Então, todos os lançamentos contábeis são feitos através dessas contas. Entender a lógica dessas contas é fundamental. E nem sempre elas têm um nome que remetem a saber aonde que ela está especificamente, né? Então, às vezes a gente tem uma conta assim, adiantamento de cliente. Adiantamento de cliente é uma conta de ativo, de passivo ou de resultado? O Alexandre também fez uma pergunta, porque tem investidores... Alexandre, explore mais a sua pergunta. Eu não entendi aqui por que você fez essa pergunta. Porque tem investidores... Não, na verdade, eu respondi a pergunta que o professor fez, mas eu mandei por mensagem. Beleza. A Patrícia disse que adiantamento de cliente é uma conta de ativo. Todo mundo concorda ou acha diferente? Então, essa é uma conta muito emblemática, tá? Porque, embora tenha esse nome de clientes, ela não é uma conta de ativo. Adiantamento de clientes é quando eu pego o recurso do cliente antecipado para fazer uma entrega depois. Vamos dar um exemplo de essas empresas que fazem móveis sob medida. Então, eu quero fazer um móvel sob medida e geralmente é de praxe dessas empresas pegar um dinheiro adiantado. Então, eu vou lá, adianto 40% do valor, né? Esse valor que eu adiantei para a empresa, como é que a empresa contabiliza? Ela é óbvio que vai colocar no caixa dela no ativo, né? Se eu estou entregando dinheiro, mas lá no passivo, ela não entregou o bem ainda, né? Ela está fazendo.
Então, ela tem uma obrigação de entregar um bem ou um serviço. Então, adiantamento de cliente, o que ele é? A conta de adiantamento de cliente é um passivo. E, no caso, por exemplo, que a outra conta que é interessante também, adiantamento a fornecedores, adiantamento a fornecedores. Ela é uma conta de ativo ou de passivo? Adiantamento de fornecedores, ser ativo. Aqui justamente a outra ponta, né? Então, quando eu adianto a um fornecedor, eu tenho um direito a receber um bem ou serviço. Então, vocês viram, em contabilidade, bens e direitos, eu coloco no ativo. Esse direito fica registrado no ativo. Bom? Então, isso aqui é um adiantamento para alguém onde eu tenho o direito de eu entregar um bem ou serviço. Então, entender esses lançamentos, a como é feito, faz total diferença na hora de entender a parte contábil. Então, as rúbricas contábeis é importante de entender. Essas rúbricas contábeis, elas são todas descritas, né, em grupos de contas, e esses grupos de contas fazem um plano de contas. Tá? Então, o que é? Plano de contas, onde que a gente vai ter grupos de contas, onde que eu vou colocar, inclusive por ordem de prazo e tudo mais. A gente vai ver até esses prazos. Então, aqui tem o ativo. Circulantes são aqueles bens e direitos que vão se tornar recursos no futuro. Então, bens e direitos no curto prazo é do circulante. Curto prazo é 1 ano. Acima de 1 ano é exigível de longo prazo, realizável de longo prazo. Então, depois a gente vai ter lá no final, isso aqui a gente vai abrir depois, né? A gente vai ver lá imobilizado e tudo mais. Então, no ativo eu tenho bens e direitos que estão dispostos nesse formato dentro do plano de contas. Esses planos de contas, eles vão variar muito dependendo do tipo de empresa. Então, aqui eu tenho um plano de contas de uma empresa comercial bem simples. Mas se eu tiver de uma cooperativa, as contas vão ser diferentes. Se eu tiver de uma financeira, são diferentes. Então, a gente tem que os planos de contas vão ser adaptados conforme o tipo de empresa que a gente está tratando, né? Que o contador faz a contabilidade. Então, aqui é o mais comum. Então, aqui eu tenho um grupo do ativo, inclusive eles colocam o 1 para o ativo, 2 para o passivo, 3 para receita, 4 para custo, 5 para... Eles vão separando assim por grupinhos de contas. No caso aqui do ativo, eu tenho dentro do ativo um subgrupo chamado circulante. Dentro do circulante eu tenho o disponível, que são aquilo, bancos, caixa, conta movimento e aplicações financeiras. Dentro do circulante eu também tenho clientes, pode ver que tem subcontas, subgrupos. E aqui eu tenho duplicados CB, duplicados descontados, provisão para devedores duvidosos. Aqui, inclusive, eu faço a abertura até por conta. Todo mundo sabe o que é uma duplicata descontada? Já ouviram falar nesse termo? Sim ou não? O que é uma duplicata descontada? Nesse termo eu nunca ouvi falar, professor. Não? Bom, todo mundo sabe que é uma duplicata. Professor, é aquela que a gente adianta do banco para o recebimento? Exatamente. Então, a duplicata é um título de crédito, é meio que parecido que um cheque, né? Então, é um título de crédito que a empresa, para que eu vendo, me dá esse título de crédito. Esse título de crédito, ele é comercializável, é igual a um cheque. O que eu faço? Eu retenho esse título e quando vence, eu vou lá e cobro. Né? Hoje o banco faz isso de forma automática, usa até cobrança e tudo mais. O que as empresas fazem quando vendem a prazo? Elas vendem a prazo e ficam com esses títulos, como se fosse um cheque mesmo. Quando dá o vencimento, vendi para 60 dias. Né? No 60º dia lá, eu vou lá e a empresa me paga aquela conta. Então, me paga aquela duplicata. Mas tem situações onde que eu preciso desse recurso antes do vencimento. E quem faz esse trabalho para mim, quem me ajuda é o banco. Então, você chega para o banco e diz assim, olha, estou precisando de dinheiro, eu tenho essas duplicatas aqui, mas elas vão vencer daqui a 60 dias. Eu estou precisando dele agora, né? Eu quero que você me antecipe esse recurso. Então, eu quero que você me desconte essa duplicata antecipadamente. E o que o banco faz?
pega esse recurso, calcula o juro, já te cobra antecipado e deposita a diferença na tua conta. Só que você, como empresa, fica solidário em relação à dívida. E essa dívida, ela fica como uma conta credora dentro do ativo, reduzindo duplicados a receber. Então fica como se eu já tivesse recebido. Por quê? Eu já fui lá em um banco e antecipei. Aquela duplicata já não mais está comigo, ela já foi descontada. Por isso até o termo duplicata descontada. Por que é vantajoso fazer isso? Porque os bancos, isso inclusive é um filé mignon para os bancos. Primeiro, porque as duplicatas estão muito ligadas com a atividade da empresa. O banco é óbvio que quando faz esse desconto, ele faz uma análise dessa duplicata, de crédito da empresa também. Porque essas duplicatas, elas têm que ser pulverizadas, quer dizer, não pode ser valores muito altos, e também tem que ser de uma boa origem, muitas vezes aí tem que ser de um cliente mesmo, então eles confirmam se é de um cliente, se trata de uma transação comercial mesmo. Porque se for, por exemplo, uma duplicata de uma empresa do grupo, né, uma empresa que pertence ao grupo onde está essa empresa, né, todo mundo tem o conceito de grupo, que são várias empresas, por exemplo, o grupo Votorantim tem a financeira, tem a parte de produção de cimento, tem a parte calcário, tudo isso é do grupo Votorantim, mas são CNPJs diferentes, e tem transações entre eles, inclusive que envolvem duplicata. Eu não posso pegar e descontar uma duplicata de uma outra empresa do grupo, porque na verdade eu estou fazendo isso dentro do próprio grupo, então os bancos também têm critérios para fazer isso. Então, voltando ao conceito de duplicata descontada, isso aqui nada mais é, quando o banco desconta para você, você acaba fazendo um empréstimo com uma garantia de um papel que é a duplicata. Por que é vantajoso? Porque você tem a garantia. Do que eu simplesmente chegasse para o banco, eu quero dinheiro. O banco diz assim, tudo bem, você quer, mas o juro é mais caro, você não tem nenhuma garantia envolvida. Tá bom? Então, duplicata descontada é isso. Mas professor, então, essa conta deveria de ser passivo? Inclusive, para fazer alguns cálculos de indicadores, a gente reclassifica para o passivo. Mas, normalmente, ela é classificada dentro do ativo para demonstrar tudo que eu tenho de contas a receber já líquido das descontadas. Ficou claro para vocês isso? Vocês já nunca ouviram falar dessa conta? Eu acho que é muito importante. Assim. Oi? Mas para fazer esse adiantamento que o banco faz para a empresa, ele cobra uma taxa. Não sei se é vantajoso, né? Cobra. Não, mas é que a taxa é menor. Não é uma taxa de mercado igual acontece normalmente. Porque o risco oferecido é menor. Tá? Inclusive, uma taxa muito vantajosa. Eu acho que de todos os tipos de financiamento, desconto duplicata é o que tem uma taxa menor de tipo de financiamento. Tá? Então, é vantajoso. Claro, pagar juro não é sempre vantajoso. Mas veja bem, a empresa tem situações onde que ela vai ter que, por exemplo, um funcionário saiu e ela tem que pagar, e é o que está acontecendo agora, né? Ou saiu, ou mandaram embora, e ela tem que necessariamente pagar toda a rescisão do funcionário. Não tem recurso para isso em caixa, né? Esse problema da pandemia, ficou sem dinheiro. O que ela pode fazer? Ela tem lá os papéis. Inclusive, isso aqui também, eu estou falando duplicatas descontados, mas também pode ter cheques descontados. Talvez com o cheque fique até mais interessante explicar. Por quê? Eu tenho esses valores aqui comigo, eu vou lá e desconto. Vou lá, desconto esse valor, o banco me dá em dinheiro, só que eu fico com a dívida ainda, né? Porque se chegar, o problema é o seguinte, eu sou solidário à dívida. Se chegar lá na data, vamos lá, do exemplo que eu dei, 60 dias, e não tiver fundos o cheque, ou a duplicata não for paga, né? Não foi paga na data, quem vai reembolsar, inclusive isso é feito direto na conta corrente, é a própria empresa para o banco, né? Porque o banco ficou com a duplicata de posse, inclusive, para ele poder descontar, porque você transferiu isso para o banco. Tá? É vantajoso? Vantajoso por conta de que está muito ligado com a atividade da empresa, o banco sempre faz uma seleção em relação a isso, então o risco de perda do banco é menor. E o banco trabalha justamente com isso. Um dos componentes bem pesados do spread bancário, que é cobrado no juro, é o risco de inadimplência. Se eu tenho uma garantia, essa inadimplência tende a reduzir a taxa de juros. Reduz bastante. Bom, aqui é só esses conceitos explicar. Provisão para devedores duvidosos,
é quando eu tenho problemas com o crédito já identificados, então o cliente está me atrasando, eu sou obrigado a reconhecer isso contabilmente, essa perda. E jogar para resultado, tá? Os bancos trabalham muito com isso, principalmente em provisão para devedores duvidosos, é um item muito considerado aí em avaliação de bancos. Aí tem outros itens. Então, essas contas são importantíssimas vocês conhecerem os significados dela. A gente vai trabalhar um exercício bem intenso sobre isso. Então, esses planos de contas, eles são feitos de forma sintética e analítica. A gente viu aqui um bem analítico, né? Mas tem, para fins de análise dentro desses sistemas contábeis, se eu quiser só pegar grandes grupos, por exemplo, só quero pegar o circulante, o realizável de longo prazo, o imobilizado e ativo total, eu consigo reduzir e ficar sintético isso aqui. Mas, para fins de análise, é muito interessante você trabalhar com o mais analítico, né? Você vai ver no detalhe de cada uma das contas. Então, como que são apresentadas essas demonstrações contábeis? Então, a partir de 2008, com a nova lei, foi criada a CPC 00, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis criou a CPC 00, que mostra como que são feitas ou elaboradas todas essas demonstrações financeiras. Então, tem um órgão americano chamado IASB, que definiu claramente como eles devem ser preparados e realizados. Então, isso aí foi aprovado pela CVM, e começaram a ser aplicados essas demonstrações a partir de dezembro de 2008. Então, aqui, ó, uma forma bem reduzida de um plano simples. Então, ativo eu tenho contas a receber, estoques, veículos, imóveis, passivo, fornecedores, PL, capital mais reservas, e DRE, receita, custos e despesas. Como que eu classifico o meu ativo? Qual ordem que eu coloco aqui, gente? Eu posso colocar em qualquer ordem, ou o ativo tem uma ordem? Ordem de? Liquidez. Ordem de liquidez. Como eu consigo transformar ele em dinheiro mais rápido, né? E o passivo? É a ordem de? Exigibilidade. Exigibilidade ou pagamento. Então, o último lá a receber é o dono, né, da empresa. Isso. Então, aqui, só para a gente ver a ordenação de contas em relação aos grupos de contas. Então, eu tenho aqui o recebo já, que é em um ano, a gente chama de ativo circulante. Então, bens e direitos que eu receber em um ano, vai estar no ativo circulante. Recebo em breve, vai estar no realizável de longo prazo, dentro do não circulante agora, né? E o recebo a perder de vista está dentro do imobilizado. Porque é o recurso que eu investi na organização para gerar mais recursos. Então, não tenho intenção de vendê-los. No passivo, eu tenho o pago já, que é o circulante, passivo circulante. Pago em breve é o exigível de longo prazo, que já vai estar no passivo não circulante. E pago a perder de vista, que é o patrimônio líquido. Então, aqui, de uma forma sintética e bem lúdica, eu tenho os grandes grupos e a gente vai ver cada um deles. O time das contas, até 12 meses é curto prazo, acima de 12 meses é longo prazo, né? Tem um longuíssimo prazo, que são tanto o imobilizado como o patrimônio líquido. Então, dentro do curto prazo, eu tenho o circulante, o ativo circulante e o passivo circulante, no curto prazo. No longo prazo, eu estou indo para trás aqui, deixa eu acertar. Eu tenho o longo prazo, que é o realizável de longo prazo, exigível de longo prazo, e longuíssimo prazo, o ativo permanente ou imobilizado e o patrimônio líquido. Então, com a nova lei, o passivo circulante ficou grafado como circulante e o não circulante seriam os dois outros grupos. E como a gente já falou, né, a ordem é a ordem de liquidez no ativo e ordem de exigibilidade no passivo. Aqui eu acho que esses conceitos o professor de contabilidade de você já passou, né? Alguma dúvida até aqui? Passou. Tranquilo, gente? Matheus? Então, esses conceitos a gente viu com ele. Tá.
Então, aqui, gente, há algumas contas que vão no circulante. Caixa e bancos, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, contas a receber de clientes, estoques, ao adiantamento a fornecedores que eu falei para vocês. Conta corrente coligada, já ouviram falar ou não? Ou contas a receber com empresas ligadas. Mesma coisa. Aqui é quando eu tenho um direito a receber com empresa ligada ou até mesmo da pessoa física do sócio. Se eu empresto com a empresa do grupo ou se eu empresto para a pessoa física do sócio. Tá? Despesa antecipada, já viram esse termo? Poxa, professor, tem uma conta de despesa no ativo. O que é uma despesa antecipada? Nunca ouviram? Sim ou não? Então, despesa antecipada é quando eu pago, como o próprio nome está dizendo, no início do período ou em determinada fase do período contábil, uma despesa integralmente. Mas eu tenho direito sobre ela o ano inteiro. Um exemplo bem simples seria, por exemplo, eu pago aí o IPVA do caminhão da minha empresa. Resolvi, por conta do desconto, paguei o IPVA. Sei lá, um caminhão desses grandes aí, IPVA, 12 mil reais. Tá? 12 mil reais, eu paguei dinheiro. Só que como é que eu vou jogar para resultado, sendo que ainda não incorreu, por exemplo, a efetiva utilização ou até mesmo a disponibilização de todos os benefícios que o PVA me dá direito, né? Então, eu registro isso no ativo, dentro do caixa, que de uma certa forma saiu o dinheiro do caixa, e crio um direito chamado despesa antecipada de PVA. À medida que vai passando os meses, eu vou apropriando um dozeavos até o final do período, encerrar. Isso também vale, por exemplo, para quando eu pago seguro antecipado. Seguro é a mesma coisa. Então, vamos dizer que ao invés do IPVA seja o seguro de um carro, né? 12 mil reais. Baita de um carro aí, 12 mil reais. Paguei à vista por conta, né, de vantagens. Então, eu peguei, apropriei lá no caixa, mas coloquei uma conta dentro do ativo chamado seguros a apropriar ou despesas pagas antecipadamente de seguros, prêmio de seguros. À medida que eu for passando o período, aí eu vou apropriando no resultado. Vai lá para despesas de seguros e daí vai sensibilizar conforme a data que ocorreu. Isso aqui observa um princípio contábil, que a gente já deve ter comentado até na última aula, que se chama princípio da competência. Tá bom? Ficou claro para vocês esse princípio? Ah, mas professor, então quer dizer que eu chego, no caso do exemplo que eu dei, do seguro, se fosse início do ano, fizesse os 12 mil para esse seguro, quanto que eu chegaria de despesa antecipada no meu ativo na metade do ano? Quanto seria já apropriado para o resultado? Agora eu quero ouvir de vocês. Valores, né? Considerando aí os 12 mil. Tá. Seguinte. Fiz um seguro que é válido para o ano inteiro, início de janeiro. Esse seguro eu paguei à vista. Passou-se 6 meses, eu fui lá na minha contabilidade. Se o meu contador fez corretamente, como é que estaria contabilizado esse seguro hoje? Quanto teria ido para resultado e quanto estaria dentro do ativo como despesa antecipada? Exatamente, 6 mil. Entendeu o conceito. Chegando, por quê? Ah, mas se eu quisesse cancelar o seguro naquele momento, é só chegaria na seguradora e dizer assim, me devolva os 6 mil porque eu quero cancelar. E realmente as seguradoras só fazem, tá? Quando a gente cancela o seguro e você já pagou antecipadamente.
Isso também vale para impostos, vale para outras coisas. Uma assinatura de uma revista, mesma coisa. E é uma despesa antecipada, tá bom? E outros ativos operacionais e não operacionais. Eu acho que é muito importante vocês entenderem o conceito operacional e não operacional dentro de uma empresa, tá? E assim, isso vale para as outras disciplinas de contabilidade. Quando a gente for falar em, né, vocês entendem claramente o que é um item operacional numa empresa e o item não operacional? Seria Pode falar. o operacional. Operacional está ligado diretamente com as atividades da empresa. E não operacional não tem nada a ver com a atividade da empresa. Um exemplo bem simples. Supermercado. A receita que o supermercado recebe daquelas lojinhas que tem dentro do supermercado, em qualquer supermercado que você vai, as receitas de aluguel que o supermercado recebe dessas lojas de chaveiro, coisa assim. Eu coloco essa receita como operacional ou como não operacional? Não operacional. Qual que eu tenho dúvida em relação a atividade fim? Vai no CNPJ da empresa, né? Lá no CNPJ da Receita Federal, você vai abrir lá. Quais as atividades? Dentro das atividades, grande parte, né, tá realmente compra e venda de produtos, no caso do supermercado. Não, ele não é uma empresa que aluga, né? Por que isso é importante? Isso aí é muito importante na hora de definir uma análise da empresa, porque muitas vezes as empresas ficam dependentes de receitas não operacionais que não estão ligadas à atividade da empresa, e para quem está analisando uma empresa, seja ela para investir nela, ou seja até mesmo para dar crédito, isso aí vai ser de fundamental importância. Tá? Então, outro exemplo bem simples e também que fazem vocês pensar é o seguinte, nessas empresas que alugam carros, né? Então, não Uber, mas essas Visa, Rent-A-Car, essas empresas que alugam carro para você. Você fica um tempo com o carro. Quando elas vendem o carro, elas colocam como receita operacional ou não operacional? Ou deveriam colocar, né? É não operacional mesmo. Não sei o que a Patrícia colocou aqui. É não operacional. Por quê? Qual que é a atividade fim dessas empresas? É a prestação de serviço de utilizar o carro, né? Eles vendem a prestação de serviço, não vendem o carro. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a atividade da empresa de vender carros é de concessionária de veículos, tá? Então, tem inclusive uma tributação diferenciada. Até na tributação é diferenciado. Ficou claro para vocês esse termo? E isso vale, eu estou falando aqui contas de resultado, mas também vale para contas patrimoniais, tá bom? Um exemplo para contas patrimoniais. Se uma empresa está vendendo itens do seu imobilizado a prazo, e isso ocorre, essa venda vendeu para um terceiro e ele vai pagar dentro de um ano, aí, pagou parcelado. Para que grupo de contas vai? Contas a receber com venda de imobilizado. Para que grupo de conta vai? Vai lá para o ativo circulante, né? Curto prazo. Mas, venda de imobilizado, vamos dizer que é uma indústria de sapatos. Venda do imobilizado, seja ela aquele aparelho que faz aí a sola do sapato ou costura o sapato, esse é um item que não é da atividade fim da empresa. O que a empresa faz? Não vende aparelhos. A empresa faz sapatos. Então, essa operacionalidade é muito importante para entender aspectos na hora de fazer análise da empresa e até mesmo da análise financeira. Vocês vão ter análise financeira, vocês vão ver. E também tem o grupo chamado ativo não circulante, que é composto por realizável a longo prazo, investimento, ativo mobilizado tangível e intangível.
Todo mundo sabe o que é o ativo imobilizado tangível e o intangível. Outra definição que é interessante. Qual que é a diferença desse investimento que está aqui para aquele investimento que está no ativo circulante? Então, são duas perguntas. Primeiro essa, né? A diferença dos investimentos e a diferença entre ativo tangível e intangível. Um de cada vez, por favor, não todo mundo, senão eu me atrapalho aqui para gerenciar. Professor, Pode falar. ali do investimento, tipo, o que está no ativo não seria mais fácil de eu recuperar, no caso? Aqui está em relação ao caráter dele, né? O prazo dele. Uhum. Esse investimento aqui é de longuíssimo prazo. Realmente você tem razão de recuperar. Uhum. E o de curto prazo é aquele investimento aonde que eu tenho o caráter de transformar em dinheiro no curto prazo, em um ano. Esses investimentos que a gente faz em fundo de investimento, vamos pensar aqui na pessoa física, né? Agora tem investimento realmente que eu tenho um caráter de querer deixar no longo prazo, e dentro desses investimentos tem até investimentos em outras empresas, que a gente chama de investimento controlados e coligados, ou investimentos, por exemplo, em ações da Petrobras, aonde eu quero deixar mais que um ano. Então, por isso a diferença desses tipos de investimento. A única diferença do caso aí é o prazo, exatamente. E em relação ao mobilizado tangível e intangível, me diga um exemplo e a diferença de cada um para outro. O imobilizado tangível seria qualquer um que você pode tocar, basicamente, né? Exato. Uma máquina, um veículo. Você consegue enxergar, consegue produto. tocar. E o intangível? O intangível é uma ideia, um conceito. São várias coisas, né? Como o próprio nome, não tem corpo físico. E um exemplo é marcas e patentes, por exemplo. Ponto comercial. Fórmula. Né? Um software. O software, o Microsoft Windows, o que ele é? É um programa de computador, mas é cobrado por isso, né? Então, isso aí é intangível. E aqui tem uma série de outras coisas, e inclusive esse tema aí é um tema tão denso que você tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes aí você tem que são de difícil mensuração na maioria das vezes. Então, você tem que tomar um cuidado danado na hora de avaliação, tá? Mas tudo isso é registrado, tudo isso é colocado dentro do banco. No realizável de longo prazo, só para a gente ter uma ideia, ele também tem contas idênticas ao que tem no ativo circulante. A única diferenciação, até a gente estava vendo aqui, é contas em relação ao prazo. Eu tenho contas a receber de clientes no longo prazo também? Sim ou não? Tem, né? Um supermercado pode ter contas a receber de longo prazo? Pergunta fácil esse, hein? O que vocês acham? Eu acho que não. Então, eu acho que tem a parte de eletrodomésticos, não tem? Oi? Tem a parte de eletrodoméstico que eles fazem 24 vezes, sei lá quantas vezes dando luz lá. O Isso mesmo. Aí Exatamente, eu não defini que tipo de mercado, né? Por isso que é importante a gente entender muito bem aí, né? Na hora que eu estou olhando para um balanço desse aqui, por isso que a gente faz, quando a gente faz análise de balanço, eu tenho que ter essa percepção. Se eu estou olhando para um balanço, é um mini mercado e ele tem contas a receber de longo prazo, tem alguma coisa errada, né? Agora, se eu estou olhando por um mega mercado, um Walmart da vida, é normal ele ter contas a longo prazo. Que nem a Jéssica falou, esses mercados, eles fazem financiamento de bens duráveis acima de um ano. Então, só tomar um cuidado em relação a isso, tá? É a mesma coisa acontecendo com o passivo. Eu posso ter fornecedor de longo prazo? O que vocês acham? Eu acho que sim. Aí depende muito do ciclo de produção, do que a empresa produz. Vamos dar um exemplo, né? Um estaleiro que produz navios. Vou ter um fornecedor somente para um ano.
os projetos, né, que envolvem esse tipo de... são fornecedores de longo prazo. Mesma coisa para a indústria, para a parte de construção civil. Então, tem fornecedores que geralmente os contratos são feitos pelo prazo de execução daquela obra. Então, é muito importante dizer assim, mas isso não existe, não. Calma lá. Né? Agora, a gente também tem que ter percepções, né? Vamos voltar aqui um pouco para o circulante, que eu acho que é interessante. Aqui, ó, um outro item que a gente tem que também relembrar. Dentro dos estoques ali, ó. Veículos, ele está dentro do ativo imobilizado ou dentro do ativo circulante? Veículo é dentro do imobilizado, né? Numa concessionária de veículo, eu posso aplicar a mesma regra? Não, aí ela entra no ativo. Numa concessionária de veículos, eu posso ter um veículo que está imobilizado? Pode, se for para uso próprio da concessionária, né? Para os funcionários, alguma coisa assim. Exatamente. Então, gente, aí vai outro conceito na hora da classificação, né? Tem que tomar muito cuidado, e aí pode-se ter... E eu posso também ter dentro, por exemplo, de uma empresa, um veículo dentro do circulante, mas que seja para venda, que daí seria a venda desse imobilizado. E que daí entraria como uma conta não operacional dentro do circulante. Mesma coisa, tu tem uma transportadora e tem um caminhão, e quero vender esse caminhão, já vendi a prazo, vai ser num ano, então vou colocar lá contas a receber da venda de um imobilizado. Essa vai ser uma conta não operacional. A ordem de classificação dela, inclusive, é alterada, tá? Por conta muito que não é na atividade operacional dela. Bom? Então, alguns conceitos que são importantes vocês entenderem, que fazem uma diferença danada. Eu também posso ter conta a receber de empresas ligadas, curto e longo prazo? Também. Bens para venda, aqui é justamente aqueles itens que a gente faz a venda no longo prazo, que são a venda de imobilizado, por exemplo. E outras contas. Então, dentro aqui do imobilizado tangível, eu vou ter veículos, equipamentos, móveis e utensílios, né? Terrenos e edifícios. Do intangível, eu vou ter itens que não são... E no intangível também tem uma característica, tá? Eu falei para vocês aí que não tem tangibilidade, mas eles também podem ter despesas diferidas. O que se entende de despesas diferidas, que até 2008 é chamado como diferido? É permitido pela legislação, quando se faz projetos de desenvolvimento de produtos, ou até mesmo de implantação de uma planta comercial ou planta industrial, esses projetos que demoram de mais de um ano e eu coloco dinheiro investido, eu não preciso jogar para resultado, eu posso diferir isso até que seja feita a obra total, quando se fala de obras que demoram mais de 2 exercícios. Então, eu estou aí desenvolvendo, por exemplo, uma vacina para esse Covid, tá? Vai demorar, com certeza, mais que 2 anos, a gente espera que não. Ou qualquer outro tipo de vacina. Ou eu sou a Natura, estou desenvolvendo um perfume. Ou eu sou a Mercedes-Benz, estou desenvolvendo um novo caminhão. Isso não demora um ano, demora mais. Todos os recursos alocados para esse tipo de investimento, eu não posso jogar para resultado se eu ainda não tenho as receitas oriundas disso. Então, todo o projeto que envolve a parte daí de desenvolvimento de novos produtos também entra no intangível. Então, entram como despesas diferidas, já incorridas, e que só vão ser apropriadas quando esse produto estiver à venda. Tá? Quando começar a vender, vai para resultado? E vai para resultado de forma proporcional, que a gente chama prorata, a data que foi feito, se demorou 10 anos, eu vou amortizar em 10 anos. Por que não vai tudo de uma vez só? Não vai tudo de uma vez só porque ele não foi gerado de uma vez só também. Então, é uma forma de contabilizar diferenciada. A gente até vai mostrar para vocês como funciona essa contabilização. Dentro do passivo, vou ter fornecedores, tem empréstimos bancários, salário, impostos. Aqui também tem as provisões. O que é uma provisão, gente? Acho que até já fiz essa pergunta para vocês. Ainda fiz a pergunta da diferença entre provisão e reserva. Não sei se vocês se lembram. Provisão
uma quantidade de dinheiro reservada para pagar Pagar uma dívida. uma dívida futura. Exatamente, isso aí. E independente de ter feito caixa, tá? O componente é esse. Então aqui eu posso ter provisão para 13º, provisão para férias, tá tudo aqui dentro. Aqui está o adiantamento de cliente, que a gente já também viu. Então pode ter essas contas no longo prazo. Eu posso ter tributos parcelados. Tributos parcelados, o que que é? Tributo parcelado nada mais é que eu ter dívida com o governo. Então eu não consegui pagar e eu posso parcelar, né? Geralmente eles são de curto prazo. Ah, pode ter parte no curto, parte no longo. Sim. Se eu fizer em 24 meses e à medida que eu for pagando, aquele item que está a longo prazo vai para o curto prazo. E no patrimônio líquido eu tenho capital mais essas reservas aqui, né? Então, patrimônio líquido sempre capital mais reservas. E a demonstração de resultado? Em relação ativo, passivo, contas patrimoniais, ficou alguma dúvida? Eu acho que fiz uma revisão com vocês, mas talvez algumas contas, eu acho que é muito importante vocês entenderem elas também. São conceituais, mas são fundamentais para vocês entenderem o mecanismo até da contabilização. Em relação a ativo passivo, tranquilo? Alexandre, Matheus, Carla, Emanuel, Patrícia, Isabelle, Jéssica. Tranquilo, professor. Beleza. A demonstração de resultado, aqui eu tenho um confronto, né, entre receita, os consumos e o meu resultado. Então, receitas, o que eu faço de venda à vista e o que eu faço a prazo, tirando aí as deduções, os custos, as despesas, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? E eu vou ter aí essa equação, ou lucro com prejuízo. Nas empresas, existe uma equação bem básica para eu obter resultado. Ou eu aumento minhas receitas, ou diminuo meus custos, né? Não tem como obter meus resultados sem essa equação. E aí que está a importância, né, na hora que vocês contabilizam de forma correta. Se isso for contabilizado de forma incorreta, essa equação da demonstração de resultado vai ficar equivocada e eu vou começar a tomar decisões totalmente erradas, né? Então, o conceito de receita, toda entrada monetária que ocorre numa entidade de forma de dinheiro ou crédito representativo de dinheiro. Então, o dinheiro, tranquilo. Agora, crédito representativo de dinheiro, eu já falei para vocês. Duplicata é uma, cartão de crédito e até o nota promissória, o que mais? Cheque. Então, tudo isso é créditos representativos de direito. E, como eu falei, receita operacional, receitas ligadas à atividade da empresa, receita não operacional, fora da atividade da empresa. Receita operacional, ela é cíclica, receita não operacional, nem sempre é cíclica, pode ser cortada, né? Por exemplo, o caso do supermercado, eu posso simplesmente o cliente entregar o ponto, então não vou conseguir mais ter aquela receita. Enquanto que o faturamento do supermercado, ele ocorre, né, todo dia, toda hora. Em relação a custos, são gastos relativos a bens e serviços, utilizados na produção de outros bens e serviços e são diretamente proporcionais às unidades vendidas. Então, custo, a característica que ele tem é ser diretamente proporcionais às unidades vendidas. Outro, ele define preço de venda, ou deveria definir, né? Nem sempre isso nas empresas acontece. Então, como são base para a definição do preço de venda do produto e serviço. Então, tipos de custos: custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, custo do serviço prestado. Qual é o mais complexo? O mais complexo é o custo, né? O quê? Produto aqui, né? Que é mais complexo. Porque aqui eu tenho todo um ciclo produtivo, onde que entra a matéria-prima, que entra insumos, que entra serviço, faço um produto final e coloco à disposição para venda. O ciclo é muito maior. Enquanto que o custo da mercadoria vendida, eu simplesmente compro o produto pronto e vendo. E a única forma que eu faço é o estoque inicial, mais como é o estoque final, é quanto que eu gastei no período. E o custo dos serviços prestados também é complexo de se montar, mas está muito ligado com a mão de obra. Então, esse aqui tem mais componentes. As despesas, né? Então, a despesa diferente dos custos são gastos incorridos direta ou indiretamente para gerar receita. Não diferente do que acontece com despesas, as despesas podem ser operacionais ou não operacionais. Por exemplo,
o IPTU daquela loja do supermercado. É uma despesa onde que é incorrida pelo supermercado, mas não está ligado com a atividade fim dele, né? Despesa não operacional. E a demonstração de resultado do período, que é essa última peça da demonstração de resultado, aqui a gente apresenta o confronto entre lucro, ou o confronto entre receitas e despesas. E aonde que vai originar o lucro? Aquela equação que eu acabei de falar para você. Isso aqui no desenvolvimento da atividade fim da empresa durante o período. Tá bom? Vai ter a receita bruta, somatório de todas as notas fiscais das vendas e serviços, correspondente ao valor bruto. Aqui eu vou ter os impostos, que está diretamente, proporcionalmente às unidades vendidas. E eles chamam esses impostos por dentro, já estão no preço de venda. Então, aqui nós temos ICMS, ISS, PIS e COFINS. E nós temos os abatimentos e devoluções. Abatimentos, valor de redução do preço na venda da mercadoria, produto com defeito. E no caso da devolução, é o cancelamento da venda. E às vezes estão por briga de preço, qualidade e tudo mais. Por que existe essa diferença entre vendas brutas e vendas líquidas? Se eu fosse dar crédito para uma empresa, vocês sabem que o crédito que é dado para uma empresa é considerado o faturamento dela, né? O que está no resultado. Eu vou considerar o faturamento bruto ou vou considerar a receita líquida ou o faturamento líquido? O que vocês acham? É uma pergunta técnica de definição do que tirar, né? Vamos lá, gente. Um de cada vez. Eu imagino que seja bruto. É o bruto, tá? Por quê? Porque a empresa precisa daquele recurso para pagar, inclusive, os impostos para o governo, tá? Então, no caso, é importante dizer assim, a gente tem que pensar que a empresa, para exercer suas atividades, ela tem que fabricar ou tem que comprar. E na compra, de uma certa forma até, ela paga impostos sobre isso e recolhe e tem direito a amortizar lá na frente. Então, quando se dá crédito para uma empresa, geralmente é o faturamento bruto. Geralmente não, é o faturamento bruto. Para analisar uma empresa, eu considero a receita líquida, né? Então, notem que quando vocês vão pegar dinheiro com um banco, na pessoa física, é considerado o salário bruto de vocês. Mas, para fins de análise, a gente sempre considera o comprometimento, e no caso de uma empresa, principalmente, da receita líquida, tá? Porque a receita líquida já está excluída desses itens que não ficaram com a empresa, ou não ficaram com a pessoa física também. Porque o que cai na tua conta corrente é aquilo que você vai utilizar para pagar suas contas, e é a mesma coisa que acontece na pessoa jurídica, tá? Só estou fazendo analogia só para vocês entenderem. E daí, na sequência, eu tenho os custos da mercadoria vendida, todas as despesas, né? Custo da mercadoria, custo do produto, dependendo da empresa. As despesas aí, administrativas, que são ligadas a áreas administrativas, salário, as vendas, marketing, vendedores, né? Até a própria provisão para devedores, as outras receitas operacionais, não operacionais. Aqui a equivalência patrimonial, é quando eu participo em outras empresas, eu tenho direito, ou eu faço uma correção da variação que ocorreu no patrimônio da empresa e trago para cá. Isso se chama de resultado de equivalência patrimonial, quando eu tenho participação em outras empresas, lá de investimentos. E aqui eu tenho receitas e despesas financeiras, que não são somente aquelas obtidas ou pagas a banco. Então, se eu tenho aqui, no caso de um desconto que eu obtive junto a um fornecedor, é considerado uma receita financeira também. A mesma coisa acontecendo quando eu dou desconto a um cliente, eu tenho a despesa financeira. E os impostos, né, que dependendo do regime de tributação, são sobre o lucro e outros são sobre a receita. E o resultado do período. Vamos fazer um exercício aqui, gente? Eu vou passar para vocês vou colocar um quadro para vocês onde que tem os grupos de conta. Eu quero que vocês classifiquem
A gente vai fazer isso online, tá? É meio que parecido com o Kahoot, mas não tem pontuação. Só deixa eu compartilhar com vocês. Dúvidas até aqui? Claro, como eu falei para vocês, tem muita coisa que revisão, mas essa revisão é fundamental para que a gente consiga entender os conceitos, tá? Porque, assim, vou falar lá sobre contabilização, e na hora de falar sobre grupo de contas, eu não vou precisar estar falando para vocês o que é um circulante, né? Onde que eu contabilizo alguns itens, você já tem que saber qual o grupo de conta e na hora de formar também. Então, só deixa eu compartilhar com vocês agora o exercício, tá bom? Tá aparecendo aí? Aqui embaixo, vocês estão vendo aí os grupos de contas? Tem o ativo circulante, o realizável de longo prazo, o mobilizado, aqui dentro do mobilizado vai ter o investimento aqui também, a gente vai ver isso aí. O passivo circulante, o exigível de longo prazo e o patrimônio líquido. Embaixo aqui vai aparecer uma conta, e daí vocês vão me dizer aonde que eu vou reclassificar, tá? Vamos ver aqui o grupinho aí. Então, caixa. Aonde que eu coloco essa conta, gente? Um de cada vez aí. Ativo circulante. E o circulante. Inclusive é a primeira do ativo circulante, né? Vamos lá. Capital social. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Fornecedores. Passivo circulante. Passivo circulante. Mas o professor falou. Tem alguém com. Jéssica, só fecha o teu áudio. Isso, obrigado. O professor falou que também tem de longo prazo, mas daí a gente teria que ser bem específico. Fornecedor, são raros os casos que são de longo prazo por conta desses tipos de empresa, tá? Mas fornecedor, passivo circulante. Conta corrente bancos. Ativo circulante. Isso. Investimentos permanentes. Imobilizado. Vem junto com o imobilizado aqui, tá? Embora ele seja um grupo antes do imobilizado. Empréstimos de longo prazo. Exigível de longo prazo. Exigível de longo prazo. Qual que é a diferença de empréstimo e financiamento mesmo? Só para a gente relembrar. Empréstimo, eu pego o dinheiro vivo sem garantias. Financiamento, eu financio algo. Tá bom? Mas, professor, pode existir um empréstimo com uma garantia adicional? Sim. O exemplo que eu dei para vocês aí é o empréstimo que envolve a alienação, ou melhor, o desconto das duplicatas. Tá bom? Aplicação financeira de curto prazo. Ativo circulante. Ativo circulante. Logo debaixo, conta corrente de bancos. Duplicados a receber. Ativo circulante. Bem. Encargos sociais e trabalhistas. Passivo circulante. Passivo circulante. Passivo circulante. Estoques. Ativo circulante. Ativo circulante. Reserva de capital e de lucro. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Conta corrente coligada e controlada a receber de longo prazo. Realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo. Máquinas e equipamentos. Imobilizado. Imobilizado. Só tomem cuidado assim, né? Porque tem empresas que vendem máquinas e equipamentos. Aqui eu estou falando um exemplo bem simples de uma empresa comum, né?
Mas isso poderia, no caso igual que eu dei da concessionária, ser um estoque, tá? Não tô dizendo aqui que seja, mas por isso que é muito importante entender, num contexto geral, eu tô colocando uma empresa bem simples aqui, mas é fundamental vocês entenderem o que a empresa faz, pode definir, inclusive, a reclassificação dessas contas. Então, máquinas, equipamento imobilizado. Empréstimos bancários, curto prazo. Passivo circulante? Passivo circulante. Agora, quem que vai acertar essa? Ajuste de avaliação patrimonial. Eu acho que é patrimônio líquido. Perfeito, é patrimônio líquido. É uma nova conta, depois da 11.638, que envolve aí a correção de valores tanto de ativos como passivos, quando se fala em indexadores. Então, vai dentro do patrimônio líquido. Imposto a recuperar, curto prazo. Ativo circulante. E o que é o imposto a recuperar? Está correto. É como se fosse na pessoa física a restituição do imposto de renda. Então, uma empresa, ela pode ter direitos a recuperar com o fisco, que é o caso do ICMS, né? Então, o ICMS é um imposto a recuperar, porque para que não haja bitributação, muitas vezes quando eu pago, eu sou uma empresa que revende um produto, e eu pago para o fornecedor o IPI, e eu tenho direito a me creditar e recuperar isso do governo. A gente vai falar de tributação com os impostos, tá? Então, esse imposto a recuperar é um direito que a empresa tem perante o governo. Só que tem um detalhe, por que ele está por último ali? O que vocês acham? Por que ele está por último na ordem de classificação? Porque ele demora para ser restituído, não é elegível, não é liquidez, sei lá. Não tem liquidez, ele não é pago em dinheiro, eu só posso compensar. Tá? Então, o governo nunca, exceto a pessoa física, ele paga em dinheiro. Tá? Obrigações fiscais de longo prazo. Exigível de longo prazo? Exigível de longo prazo. Resultado do exercício? Patrimônio líquido? Patrimônio líquido. Imposto a recuperar a longo prazo. Realizável a longo prazo? Realizável a longo prazo. Veículos? Imobilizado? Imobilizado. Prejuízos acumulados? Patrimônio líquido? E a depreciação acumulada? Ativo imobilizado. Redutor Imobilizado. de imobilizado. Tá? Nossa, estão bem, hein? Aí, ó. Preencheram a classificação correta. Tranquilo até aqui, pessoal? A gente não vai mais adiante, mas então, desculpe até invadir um pouco, né? Mas eu acho que é muito importante a gente não fazer aqui as coisas apressadas. Esses conceitos são fundamentais para que a gente avance aqui em uns aspectos que a gente vai ver aqui na contabilidade, que justamente é a transação contábil efetivamente. A gente vai fazer isso aí. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar para vocês um exercício de casa. Eu vou mandar via e-mail para vocês, porque como a gente ainda não tem essa transação, o link, né? Eu tenho o e-mail de todos. Eu vou mandar um exercício tipo esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na minha tela. É um exercício. Pegar um exercício desses aqui, que envolve lançamentos contábeis, e gostaria que vocês... Professor, não está aparecendo nada para a gente, não. Só um pouquinho, já vou compartilhar, só um pouquinho, tá? Só deixa eu abrir primeiro aqui. Já vai aparecer aí. Aqui. Deve aparecer agora para vocês. Tá aparecendo aí, ó? Agora tá. Tá? Eu quero que vocês façam essas transações aqui, ó. A gente vai fazer a distribuição de gabinete? Exatamente. Aqui já está prontinho para vocês fazerem os razonetes, né? Então, cada transação dessa, integralização de capital para um sócio, 8 mil. 8 mil caixa, capital 8 mil. Coloca o númerozinho do lado, né? E montam o balanço e fecham o balanço patrimonial aqui. Tá?
Vou passar para vocês e nós vamos resolver na próxima aula, tá bom? Que vai ser a nossa... nós vamos falar sobre essas transações, como que são feitas, e daí vocês vão entender como que funciona, e provavelmente você já deve ter feito, mas aqui já no formato que a gente vem aplicando nas outras turmas, né? Tranquilo, pessoal? Eu vou passar via e-mail para vocês isso aí, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Podemos encerrar pelo menos a parte, por exemplo, de gravação com vocês aqui, gente? Como é que foi a aula de hoje? Tranquilo? Muita revisão? Ou o professor falou muita coisa nova também? Ou nada, nenhum nem outro? Muito proveitosa. Duas coisas, né? O professor não falou nada. Agora a gente vai entrar na contabilidade propriamente dita, por isso que é muito importante, é um nivelamento. É difícil entrar na cabecinha de vocês e descobrir em que nível vocês estão, mas contabilidade é igual matemática financeira, pelo menos na minha concepção. Sempre é bom dar uma desenferrujada antes para a gente entrar com os conceitos mais pesados, né? Então, nós vamos mexer agora com alguns conceitos e vi que vocês estão bem, aí isso me conforta um pouco. A turma é pequena, é fácil de direcionar, né? Já dei aula aí para turma de 60, 70 alunos, onde que a gente tem que ajustar tudo isso, e não é tão simples assim, né? Então, logo que eu terminar a aula aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, tá? Via Dropbox, e também vou passar para vocês a parte de... Não sei se... os slides vocês já tiveram acesso, né? Na aula passada? Tá. Então, já tiveram acesso à aula passada. E daí, eu vou passar para vocês a aula gravada e também esse exercício. E a gente vai resolver juntos esse exercício na próxima aula. Tudo bem? Vou encerrar agora a gravação. Vou romper a gravação.